É claro que você já deve ter assistido ao filme Todo Poderoso com o Jim Carrey. E o Jim Carrey nesse filme, ele vira Deus por alguns dias, porque ele reclama tanto para Deus que tudo dá errado na vida dele e que ele quer explicativas para isso e que ele quer explicações para isso, que Deus resolve dar para ele esse poder para ele ver como é difícil ser Deus. É claro que tudo isso não passa de uma brincadeira, de uma analogia, e o filme quer mostrar pra gente que não é tão simples assim ser Deus como se pensa. Mas sobretudo eu quero falar com você hoje de uma palavra muito especial, que você já deve ter ouvido falar também, e é mais ou menos assim: Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. E isso se trata do quê? Isso se trata da sua humildade perante a Deus e perante os desafios que se apresentam para você nessa vida. Toda vez que você se coloca como alguém muito sábio, muito inteligente, muito resolvido, que sabe de tudo e não precisa mais saber de nada, geralmente você tem pouco relacionamento com Deus. Mas Deus se revela aos humildes, aos simples de coração, aqueles que se colocam como aprendizes na vida e que estão aqui para aprender. Nada mais além disso. Eu vou ler um pequeno trecho para você aqui, de uma palavra na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, bem curtinho mesmo, vem comigo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Essa passagem está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e como o próprio apóstolo Paulo disse, ele diz mais ou menos assim: quando sou fraco, é então que sou forte. Paulo descobriu que quando ele assume para Deus que ele é fraco e que ele precisa da força de Deus, é aí que Deus o fortalece. Porque é aí que está, meus irmãos, o segredo dessa palavra. E é por isso que eu comecei mostrando para você hoje essa cena do filme Todo Poderoso. Deus poderia se manifestar de tantas formas ali naquele filme, mas ele se manifestou como faxineiro do prédio. Isso significa o quê? Isso significa que o segredo está na simplicidade. O segredo da sabedoria, do entendimento está na humildade. Se você não for humilde, se você não for simples de coração, o entendimento de Deus não chega para você, porque você precisa se ajoelhar diante da presença dele e reconhecer que sem a ajuda dele, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus Cristo, sem a ajuda da espiritualidade, nós não somos nada no nosso entendimento. A gente pode passar uma vida toda tentando adquirir todo tipo de entendimento, sabedoria, inteligência possível, mas a gente só vai poder absorver aquilo que o homem falou. Agora, se você se coloca humilde diante da presença de Deus, é aí que ele se revela para você e faz valer aquela frase do apóstolo Paulo que eu acabei de dizer: quando sou fraco, é então que sou forte. Porque eu me coloco diante da presença de Deus e assumo que sou cheio de defeitos, cheio de pecados, que necessito virtude, que necessito graça, que necessito entendimento, sabedoria, que necessito amor e que necessito também perdão. E quando eu peço perdão e nesse perdão eu assumo a Deus que eu não sou nada diante da sua presença, além de um pecador que precisa de esclarecimento e que precisa da sua paz, é aí que Deus me faz forte. Quando sou fraco, é então que sou forte. E nessa palavra de hoje, lembre-se sempre disso: Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Mas verdadeiramente, os que acham que são fortes não são, porque os que são fortes de verdade estão com Deus. E aproveita a pedir para você, me siga aqui nessa plataforma, para que assim você ajude essas mensagens a chegar em mais gente, libertando mais corações para o nosso Deus.